Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Bruno, sou, para alguns conhecem, filho da Arlete e do Fradinho, pessoas que viveram aqui a EDC desde o começo, como muitos aqui, né? Esposo da Elaine, alguns conhecem também, e pai da Ana Clara e Maria Luísa. Né? Moro aqui na Mariápolis desde os meus 13 anos, faço parte dessa comunidade maravilhosa aqui que vos acolhe. Bom, sou como formação publicitário e atuo como empreendedor e empresário. Né? E, atualmente, vivo um desafio bem especial, que é ser presidente do Conselho Deliberativo da ESPRI. Né? Então, vou falar um pouco o que é a ESPRI. Né? A ESPRI é a empresa que faz a gestão do Polo Espartaco. O Polo Espartaco é um espaço onde empresas se propõem a viver a EDC no dia a dia, em uma espécie de condomínio empresarial. Né? Quando Chiara veio, em 1991, aqui para o Brasil, ela, descendo em São Paulo, né, como vocês viram no vídeo, ela viu toda a pobreza que circunda a maior cidade, né, a maior capital da América Latina. E, para ela, foi muito forte, né, aquela visão da riqueza centrada no meio, né, concentrada, e toda essa pobreza em volta. Né? E ela usou uma analogia que era a coroa de espinhos, né, em volta da cabeça de Jesus. E, quando ela veio sentada aqui nesse palco, né, com muitas pessoas que aqui estavam também aí onde estão agora, e ela trouxe, né, o desejo dela de que devia surgir, né, uma economia nova. E muitas pessoas, né, aquilo caiu como uma bomba no coração. Né? Alguns eram empresários, levantaram e falaram: minha empresa vai viver essa realidade. Outros eram pessoas com muita vontade, levantaram e falaram: vou virar um empresário. E outros falaram: eu quero ajudar de alguma forma. Dessa forma, muitas pessoas começaram a se juntar, né, para que hoje é a EDC, e veio essa ideia de fazer esse espaço, né, esse condomínio. E precisava se comprar um terreno. Né, e aqui, um pouco para 5 quilômetros para frente, existe um terreno de aproximadamente 50 mil metros quadrados, e que viram esse terreno, na época não tinha nada em torno, só uma linha de trem, praticamente, e falaram: por que não ser aqui? Né? Então, o Gineta foi e falou: se for algum lugar, tem que ser aqui. Né, Socorrinho? E essas pessoas começaram a se juntar, e cada um doar aquilo que tinha. Alguns, né, doavam o que estava no bolso, outros doavam, né, a galinha que tinha no quintal, que era tudo o que tinha, que depois virou coxinha, e depois virou dinheiro. E assim foi se constituindo a maior SA do Brasil. Né? A ESPRI, hoje, é uma sociedade anônima, que é, né, a pessoa jurídica que incorpora toda essa experiência de comunhão, e é a maior SA que existe no Brasil. Né? Então, é esse o desafio que eu tenho como presidente da ESPRI, de gerir todo esse fruto de comunhão, né, de mais de 4 mil pessoas, Socorrinho? Mais de 4 mil pessoas do Brasil e do mundo, né, que se doaram. E, nesse espaço, durante esses 25 anos, aconteceu muita experiência, muita vida, porque quem é empresário sabe que a vida do empresário é de conquista hoje, tristeza amanhã, angústia depois, outra conquista, e assim vai. E ali, de fato, aconteceu todas essas experiências, de muita dor, de muita alegria, né, e de testemunhar realmente que, né, através desse agir, desse empreender, desse dar oportunidade, de se abrir a dar oportunidade, Deus fala, né, de diversas formas. E a gente, como polo, teve um momento auge, né, que as empresas vinham, que, né, tudo acontecia, mas também teve um momento em que aquelas empresas começaram a ter essas dificuldades, o ciclo, né, algumas empresas, né, vão mudando, porque as oportunidades estão em outro lugar. Então, estar fisicamente num lugar, né, pressupõe várias coisas. Então, algumas empresas saíram, outras quebraram, né, e fato é que o espaço começou a ficar, por um tempo, né, vazio, e tendo dificuldade teve uma certa dificuldade ali de gestão dessa realidade. Né? O Conselho Deliberativo, ele são pessoas que se doam, né, são pessoas que trabalham voluntário,
né? Eu, como presidente, os conselheiros, todos eles são de trabalho voluntário, e a gente recebeu esse grande desafio, né? E a Deise vai contar um pouco para a gente aí como é que a gente viveu esse desafio. Bom dia a todos. Eu sou Deise, sou casada, tenho uma filha de 11 anos, moro aqui na cidade de São Roque, próximo a Vargem Grande. Estou na Esprit SA, que é a empresa que gere o Polo Espartaco há 9 anos, porém, dentro do Polo há 18 anos, né? Então, eu falo que eu sou suspeita para falar do Polo, porque realmente é a minha segunda casa, né? Bom, nesse processo que o Bruno falou, depois de 25 anos do Polo constituído, o Conselho, né, ali, depois de muita avaliação e muito estudo e muita dedicação, resolve fazer um processo de abertura do Polo, né, para empresas já constituídas, mas que não são da economia de comunhão, porém vivem os princípios, né. E eu acho que nesse processo de abertura, né, essas empresas se encontram no Polo, né. E aí eu vou compartilhar uma dessas experiências, né. Uma dessas empresas novas, que é uma empresa eles montam galpões refrigerados, né, para produto que precisa estar armazenado dentro desse local refrigerado. É uma empresa dessas novas que chega no Polo e o dia da mudança, né, eles chegam com um caminhão muito grande ali com alguns maquinários de ar condicionado e ali por uma questão de logística deles, eles não se prepararam para essa mudança, né? E quando esse caminhão chega ali no Polo carregado de maquinários pesados, como queria descarregar esses maquinários, né? Então, o proprietário dessa empresa tenta resolver essa situação, sai para tentar alugar um maquinário. E aí, nisso, o vizinho do lado, vendo essa situação, dispõe da máquina da empilhadeira e do operador da empilhadeira e vai lá, descarrega todas as máquinas e põe dentro do galpão. E, quando esse empresário retorna, as máquinas já estão todas instaladas, né? E ele fica muito surpreso e pergunta, por que vocês estão me ajudando, né? E a gente diz, olha, aqui dentro a gente tem essa questão dessa comunhão mesmo dos relacionamentos, dessa ajuda, né? E ali ele se instala e começa a viver ali dentro do Polo, né? E aí, um belo dia, ele compra um caminhão, né, que é um caminhão daqueles MUC, que tem aquele braço de guincho, né, assim, 0 quilômetro, e esse caminhão chega no Polo. E aí ele vai até nós no escritório e fala assim, Deise, eu gostaria de colocar esse caminhão à disposição de qualquer empresa aqui do Polo que precise. Porque, do mesmo jeito que eu fui ajudada, eu quero poder ajudá-los, né? E depois também a gente descobre que esse empresário, porque ele tinha um estoque aqui em São Paulo, mas a empresa ficava no Paraná, a matriz. Que lá no Paraná ele ajudava na construção de casas na comunidade ao redor da empresa. Então, a gente percebe realmente esse cuidado, né, esse amor de Deus com as empresas que chegam no Polo, né? E também, pensando um pouquinho nessa questão do impacto social, no Polo a gente tem uma associação dos funcionários, né, que é gerida pelos colaboradores. E essa associação ela tem esse braço social da Esprit, porque ela promove essas ações de cuidado, de saúde, ela promove o microcrédito para ajudar aquele colaborador que precisa naquele momento, convênios, parcerias, mas é gerida pelos próprios colaboradores. Então, isso traz a sensação de pertencimento deles também por fazer parte daquilo, e eles se sentem também esse agente de construção dessa associação junto do Polo, né? Bom, a gente tem inúmeras experiências para contar, né, Bruno? Mas uma coisa também que eu acho que impacta muito na Esprit, a Esprit ela é gerida, né, como o Bruno disse, ele é presidente do Conselho de Administração, mas, além do Bruno, tem também um grupo de conselheiros ali, né, que são empresários que fazem a comunhão desse tempo e do seu talento de forma completamente gratuita para ajudar na construção do Polo, né? Então, isso é uma coisa que, assim, particularmente para mim, sempre me comove muito, vendo esses empresários doando esse tempo e o quanto também eu, como pessoa, aprendo com eles, né? Então, acho que o Polo é esse local onde a gente procura ter essa questão muito forte dos relacionamentos, porque um contrato de trabalho se encerra, um contrato de locação se encerra, mas os relacionamentos permanecem. Acho que é isso. Obrigada. Obrigado, pessoal.